Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então a gente tem a engrenagem A, B, C e D, cada uma com determinado número de dentes. O que a gente tem que reparar é o seguinte: os dentes eles têm que ter o mesmo tamanho. Então isso representa também um parâmetro para o comprimento da circunferência de cada engrenagem. Então aquela com maior número de dentes tem maior comprimento de circunferência, consequentemente tem maior raio de curvatura. Então se você reparar, o que nós temos aí é que o raio de cada um é proporcional ao número de dentes, porque o comprimento da circunferência também é proporcional ao raio. A frequência de giro do ponteiro em RPM e a gente tem que ver aí as alternativas. Então vamos lá, a gente tem uma sequência de transmissões de movimento aí, a gente tem que ver de uma em uma até chegar lá, né? Então a primeira coisa que a gente tem que reparar é que nesse caso aí nós temos que o número de dentes ele é proporcional ao raio. Para o tipo de igualdade que a gente usa para comparar o movimento de cada uma das engrenagens, isso é suficiente para que a gente considere no lugar do raio o valor do número de dentes, pois existe esse fator de proporção. Agora, começando com a primeira transmissão de movimento que ocorre, você tem a transmissão de movimento que vem do motor e passa para a engrenagem A. Esse primeiro tipo de transmissão de movimento é uma transmissão que ocorre através de um eixo. O eixo de um é ligado ao eixo do outro. Esse é um tipo de transmissão muito simples quando a gente está falando de frequência. Quando os dois estão ligados por um eixo, os dois possuem a mesma frequência. Então a frequência do motor é igual à frequência da engrenagem A. E de acordo com a questão, essa frequência é igual a 18 RPM. Então a primeira passagem a gente já teve, a gente tem que chegar até o ponteiro. Segunda transmissão de movimento que tivemos foi passando o movimento de A para o B. E do A para o B já é uma ligação diferente, ele já tem um contato. No caso da engrenagem, ela tem os encaixes dos dentes, né? Então, o comportamento dessa transmissão vai ser um pouquinho diferente. Então, essa aqui é a nossa primeira transmissão. Estamos falando aqui da segunda. Esse tipo de transmissão por contato, o que nós temos é que a frequência do A vezes o seu raio tem que ser igual à frequência do B vezes o seu raio. Nós podemos não ter os valores dos raios, mas temos o número de dentes que é proporcional. Então, no lugar do raio, a gente vai colocar o número de dentes de cada um. A frequência do A, ela vale 18 RPM. O raio do A, né, proporcional ao número de dentes, vai valer 24. A frequência do B, queremos descobrir. E o raio de B eu não sei, mas eu sei o número de dentes, que é proporcional, que vale 72. Então montamos aí a nossa igualdade, a gente tem como ir simplificando e resolvendo. Por exemplo, o 72 ele é divisível por 24 e dá exatamente 3. Onde eu tenho que deixar esse F isolado. Então para isso eu vou pegar o 3 que multiplica ele e vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então lá ficou 18 dividido por 3 igual à frequência de B. Logo a frequência de B vai valer 6 RPM. Então chegamos até
o B. Só que a gente tem que chegar até o ponteiro. Então vamos continuar. Vamos para a próxima transmissão. O B, ele vai passar movimento para o C. Então a gente tem uma transmissão agora de B para C. Mas se reparar o tipo de transmissão que eles têm, é uma ligação através de um eixo. E essa ligação do eixo para a questão da frequência é bem simples. Quando as duas são ligadas por um eixo, as duas giram com a mesma frequência. Então a frequência de C, por acaso, também é 6 RPM, sem conta para fazer. Depois o C vai passar movimento para a engrenagem D. Então vamos para a nova transmissão de C para D. Essa passagem tem um novo contato. E esse contato a gente viu que segue essa relação. Frequência de C vezes o raio do C é igual a frequência do D vezes o raio do D. Onde algumas informações nós temos e dos raios a gente tem as proporções, que são os números de dente. Então a frequência do C acabamos de descobrir que valia 6 RPM. O raio de C eu não sei, mas eu sei que ele tem 36 dentes, que é proporcional. A frequência de D estou tentando descobrir. E o raio de D é proporcional ao número de dentes, que é 108. E 108 ele é divisível por 36. E isso aqui dá 3. E para descobrir o valor de F, ele tem que ficar isolado. Então, 3 que está multiplicando ele, eu vou passar para o outro lado da igualdade, dividindo. E isso aqui vai ficar igual à frequência do D. Então, 6 dividido por 3, isso aqui é igual a 2 RPM. E agora, a última transmissão, que é a passagem do movimento entre a engrenagem D e o ponteiro. Então, é D passando para o ponteiro. Essa passagem aí, ela também ocorre através de um eixo. Então, é bem simples. A frequência do D tem que ser igual à frequência do ponteiro, que vale 2 RPM. Esse gabarito aí a gente pode encontrar na letra B.